Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar então vem. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar então vem. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome
está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. E o Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Deus é bom. Vamos orar. Deus, mais uma vez estamos na tua presença. Te bendizemos, ó Pai, pela tua grandeza, pelo teu amor, que nos envolve, que nos visita. Pai, nós te agradecemos, porque nós não merecemos, mas o Senhor tem derramado tua graça, o teu amor e a tua misericórdia sobre a nossa vida. Deus, nós pedimos que o Senhor venha invadir a nossa vida, mais um culto que nós estamos prestando ao Senhor, na tua presença, Pai, aqueles que estão aqui conosco, aqueles que estão em casa, Deus, recebendo a tua palavra, que juntamente conosco possam adorar, invocar o teu nome, Deus, e serem visitados aonde quer que estejam. Em nome de Jesus nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Exaltai, ó justo no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Que maravilhoso é podemos louvar ao nosso Deus, estarmos na sua presença. Esse salmo é o Salmo 33, versículo 1, e diz assim: aos retos fica bem louvá-lo. E é isso que nós vamos fazer, é isso que nós estamos fazendo. E eu convido você que está aqui, você que está em casa, a louvar ao Senhor conosco. Quero agradecer a sua presença, aqueles irmãos que se dispuseram a estar aqui conosco, nesse dia, finalzinho de noite aqui, nessa noite chuvosa, mas de garoa, mas nós estamos aqui, creio que você também pode se conectar com o Senhor onde você estiver. Quero agradecer então a todos. É uma noite muito especial. Nós estamos voltando aos nossos cultos presenciais. Se você quiser participar conosco, se você não faz parte desse grupo de risco, você pode vir aqui e participar presencialmente. Há muitas cadeiras aqui ainda. Mas nós, independente de quantos estiverem aqui, o nosso culto é para aquele que merece toda a honra e toda a glória, aquele que está vivo, aquele que está aqui presente, aí também onde você está. Então nós estamos adorando ao Senhor. Muito obrigado, você que tem entrado. Eu não vou falar os nomes hoje, porque talvez eu falei o nome de alguém e ficou meio acanhado. Então, para o próximo domingo, se você deseja receber uma saudação aí da sua casa, você manda um joinha aí, e aí eu vou ler o seu nome, para que você possa receber a saudação onde você está, tá bom? Mas é um prazer realmente nós estarmos aqui. Se você tiver algum pedido de oração também, você pode escrever, que nós estaremos clamando, buscando ao Senhor pela sua vida, por aquilo que você deseja, aquilo que aflige o seu coração. Nós vamos adorar ao Senhor, continuar adorando, e os irmãos, então, nesse momento terão a oportunidade de nos conduzir na adoração através dos cânticos. Deus abençoe. Pai, Senhor, irmãos, vamos colocar em pé, vamos adorar, continuar adorando o Senhor, louvando o Senhor, declarar através do nosso louvor, nossa boca, nosso coração, que Ele é o único digno de ser louvado. Eu creio que o momento que nós estamos agora é o momento mais oportuno que nós temos em glorificar, exaltar o Teu nome. Então vamos continuar, nós aqui dentro, vocês aí de casa, nos colocarmos em posição de adorador e declarar com nossa voz, com nosso... Pode cantar de casa, irmãos, pode cantar de casa. Declarar que Tu és santo. Bom estarmos aqui, Senhor, louvando a Ti, Pai. Cara, assim, ó. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande
presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós. Teu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Vamos continuar adorando. Declaramos que não há Deus maior, não há Deus menor. Aleluia. Declara assim. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o teu louvor, Senhor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Declare que é o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Declaro mais uma vez ao único
digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Vamos declarar mais uma vez que nós estamos aqui para te adorar, Senhor, assim, ó. Só pra te adorar. Por isso nós estamos aqui, ó Pai. E fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. É isso que nós estamos. Estamos nós aqui. Aleluia, nós adoramos, Senhor. Nós rendemos graças a Ti, ó Pai. Aleluia. Glórias a Ti, Pai. Nós te adoramos. Amém. Amém, Jesus. Nós vamos ler aqui um trecho bíblico. Eu já abri aqui o meu esboço, né? E nós vamos abrir a Bíblia. Se você puder, ou abra a sua Bíblia, ou vá no aplicativo Filipenses, como nós estamos aí na carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. E nós já estamos aí chegando na metade, né, dessa carta maravilhosa. Capítulo 2, o verso 12 ao verso 30. Nós vamos comentar estes textos sem nos prendermos muito aos detalhes para podermos falar o máximo possível. Meu conselho é que durante a semana você leia, releia e leia mais, porque certamente você também identificará coisas maravilhosas, pedras preciosas aqui no meio. Vamos ler o versículo 14 e o 15 antes de mais nada. Aí nós vamos ler os textos e pouco a pouco faremos os comentários a respeito da palavra de Deus. Verso 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Novamente, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos já dentro dessa carta, já a quarta mensagem a respeito da carta de Filipos, e nós já passamos pelos exemplos que o apóstolo Paulo dá a respeito de si mesmo, e ao observarmos esses exemplos, nós já ficamos assustados. Já percebemos o quão distantes estamos daquilo que Paulo viveu e vivia, né, nesses tempos, e como ele frutificava. E aí a gente já vê um distanciamento da nossa vida para a vida de Paulo, para a abnegação dele, o quanto ele frutificou para o evangelho, o quão pouco valor ele dava para si e como ele dava muito valor para o evangelho de Jesus e para todos os outros irmãos que estavam ao redor dele. Depois, o pastor Pedro veio aqui e falou a respeito de Jesus Cristo, né, sobre toda a abnegação de Jesus, sobre toda a entrega de Jesus. Ele
sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, então ele se despojou completamente. Então toda essa abnegação e humildade de Jesus foi apresentada com maestria aqui pelo pastor Pedro. E aí não há nem comparação. Aí nós fomos dormir desesperados, né? O que estamos fazendo de nossas vidas? O que está acontecendo conosco? Será que estamos vivendo em Deus de fato? Porque se compararmos com Paulo, já nos sentimos pequeniníssimos. Se compararmos com Cristo, então, nem há comparação. Mas agora Paulo ele começa a demonstrar o porquê ele escreveu esses primeiros textos, né, do capítulo 1 e capítulo 2. Ele começa a expor um texto em que ele está aplicando esse primeiro conteúdo, em que ele aplica. E no versículo 12, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O que nós podemos observar de muito interessante aqui nesse versículo, obviamente que existem muitos pontos, mas um ponto importante de nós entendermos é quando ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Em uma leitura desapercebida, desatenciosa, nós podemos imaginar que a salvação é algo alcançável, que a salvação é algo conquistável, e não é. Nós nem vamos alcançar e nem vamos conquistar a salvação. A salvação ela foi dada gratuitamente por Deus, porque ele diz: a vossa salvação é algo que eles já possuíam, ou seja, ele está falando para irmãos que tinham as suas dificuldades, tinham os seus defeitos, mas que já receberam a salvação, porque a salvação é uma dádiva de Deus, é dado gratuitamente de Deus para nós. O que ele está propondo aqui é explicado no versículo 13. Né? Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, ou seja, ele está falando sobre o desenvolvimento da vida cristã. Desenvolva a vossa salvação, vocês são salvos, então agora desenvolvam a partir disso, para que vocês possam crescer na fé e para que vocês possam se aproximar cada vez mais do que eu apresentei até agora. Que eu falei sobre abnegação, falei sobre humildade, falei sobre entrega, sobre frutificar no reino de Deus. Ele está dizendo para nós desenvolvermos nessas coisas. E se há um interesse de se desenvolver, se em algum momento você pensou: eu preciso viver uma vida mais piedosa, mais justa, uma vida em que eu abandone o pecado, se em algum momento da sua vida você pensou nisso, Deus já está agindo na sua vida, já é um sinal de que Deus já te deu a salvação. E Ele vai continuar a agir, Ele vai continuar a trabalhar em nossas vidas através da palavra, da oração e através do sofrimento, como Paulo, através das circunstâncias difíceis, porque você teve o desejo, você apareceu a vontade de viver uma vida parecida com Cristo, ser mais humilde, viver uma vida mais abnegada, piedosa e justa. Apareceu esse interesse, foi Deus que colocou. O homem por si só, ele não consegue ter esse interesse, porque ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Mas a partir do momento que Cristo vem e dá ao homem a salvação, surge naturalmente esse interesse, brota esse interesse. E aí Deus começa a trabalhar em nossas vidas de maneira maravilhosa, porque tudo que Paulo falou surgiu e brotou no nosso coração o interesse, e agora Paulo fala que Deus opera o querer, o interesse foi Deus que colocou, e Ele também vai operar o realizar. Da mesma forma que surgiu o interesse na minha vida, na tua vida, Deus ele vai trabalhar para que isso se concretize, para que isso se realize, para que vire uma verdade em nossas vidas. Paulo já está aplicando. Talvez os irmãos ficaram desesperados com o capítulo 1, mas aí Paulo começa a aplicar esse texto e mostra que nós podemos também desenvolver, e nós devemos sempre nos lembrar que não estamos sozinhos. O Espírito de Deus sempre estará nos auxiliando em todas as coisas, sempre estará nos ajudando. Ele se entristece quando nós erramos para produzir arrependimento e nos conduzir à vida. Ele nos estimula a viver uma vida de santidade, de adoração, de louvor. Quando lemos um texto bíblico que seja, se eu estou aqui falando a respeito da palavra de Deus, é porque a graça de Deus
se manifestou sobre a minha vida e eu tive forças para ler um versículo que seja. Então tudo vem de Deus e Ele está operando na nossa vida, e esse já é um sinal maravilhoso de que a salvação nos alcançou. Então que podemos entender que a salvação não é alcançada, ela é dada gratuitamente por Deus, e esse desenvolver a salvação é desenvolver exatamente as características que Paulo apresentou até agora, principalmente a abnegação e a humildade como ele apresentou em Cristo Jesus. O versículo 14 e o versículo 15, que foi o que nós lemos, e eu li porque tem um ponto muito importante aqui. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Né? Então, Paulo fala, fazei tudo sem murmurações e contendas. A palavra murmuração é aquela reclamação em um baixo tom de voz, né? A pessoa que fica reclamando toda hora em um baixo tom de voz, queixa em um baixo tom de voz. E é muito difícil você conviver com uma pessoa que murmura demais. Na verdade, a própria pessoa ela começa a ter dificuldade consigo mesma. Por isso que Deus não quer que a gente venha se entregar a uma vida de murmuração. Faz mal para a pessoa que murmura. Então, se você é uma pessoa que tem esse hábito de murmurar, é bom que você tire por você, porque faz bem para você não murmurar. E faz mal para as pessoas que estão ao seu redor, porque cansa conviver com uma pessoa que a todo instante está reclamando. Essa palavra murmurar tem uma ligação com a parte emocional do ser humano. E é alguém que ele murmura contra as circunstâncias que Deus enviou para a vida dele, ou seja, ele fica se queixando, que se queixa da providência de Deus, né? Então ele se queixa daquilo que Deus está oferecendo, daquilo que Deus está dando para ele, e sempre está se queixando de tudo aquilo que Deus faz. Essa murmuração especificamente é uma queixa diretamente com Deus, né? É quando o homem está murmurando diretamente com Deus. Nós temos um exemplo clássico no deserto, quando o povo murmurava. E é algo extremamente nocivo ao ser humano e que faz mal e influencia muito negativamente, né? Uma casa que tem uma pessoa que murmura demais, é muito difícil viver em harmonia, é muito difícil manter a paz, a alegria naquele ambiente, porque acaba influenciando os outros e trazendo um ambiente muito negativo. Já a palavra contenda, que também é direcionada a Deus, né, para nós não murmurarmos e nem contendermos com Deus, a contenda já está ligado muito mais a algo intelectual, né, a alguém que rejeita realmente e fica criticando as coisas de Deus de maneira intelectual e a tudo se opõe às coisas de Deus. E aí nós não devemos nos entregar a isso. Aparentemente haviam pessoas que estavam assim, e isso causava algum problema dentro da igreja. E por que é tão negativo? O próprio versículo 15 explica, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Ou seja, se nós não praticarmos a murmuração e a contenda, nós nos transformaremos em pessoas irrepreensíveis e sinceras. Mas se murmurarmos, nós não alcançaremos esse objetivo. De maneira que a murmuração e a contenda nos impede de desenvolver, nos impede de crescer. Por isso que faz mal para a própria pessoa que murmura e pratica muitas contendas. E a palavra irrepreensível é uma palavra interessante que significa alguém que não pode ser culpado do pecado ou de algum mal. Né? Então é isso que Deus tem para as nossas vidas. Né? E o sincero significa também alguém limpo, né? Ou alguém puro. É como o sacrifício, um animal que é oferecido em sacrifício no Antigo Testamento, ele tinha algumas características e entre elas ele deveria ser puro, de 1 ano, virgem, sem mácula. É mais ou menos nesse sentido. Nós somos o sacrifício, nós nos sacrificamos para Deus, né? O nosso culto racional, o sacrifício vivo ao Senhor. É mais ou menos dentro dessa ideia que o apóstolo Paulo está propondo neste texto. Mas o interessante mesmo é o início do versículo 15. Para que vos torneis. E é esse ponto que é muito importante para nós. Por quê? Porque Paulo apresentou um padrão elevadíssimo a respeito dele mesmo e a respeito de Cristo, ainda mais elevado. E aí os irmãos, obviamente, assim como nós, perceberam a distância e agora Paulo está falando, mas vocês vão se tornar também.
Deus está trabalhando em suas vidas e vocês se tornarão pessoas irrepreensíveis, sinceras, desde que vocês abandonem a murmuração e a contenda. Então Deus está trabalhando em nossas vidas, mas nós também temos que ter uma atitude, né? A difícil compreensão da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus é soberano, mas nós temos uma responsabilidade, identificar que somos de fato, às vezes murmuramos, às vezes também somos contendeiros contra Deus. Se existir isso, ser humilde, reconhecer, ir diante de Deus, pedir ajuda, graça, abandonar isso, e pouco a pouco essa prática, esse hábito vai saindo da sua vida, né? À medida que você vai se esforçando e pedindo também a ajuda do Senhor, né? No versículo 16 ao 17, diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, o apóstolo Paulo, no versículo 18, ele chama os irmãos para se alegrar com ele. Alegrem-se comigo por esta razão, né? A alegria, fica muito claro nesta carta que existe uma alegria dada por Deus, vinda de Deus, que não está vinculada à circunstância. Talvez você esteja em casa, algum dos irmãos que estejam aqui se questionem: que alegria é essa que eu nunca senti? Ela existe. Talvez você não sentiu, talvez nem eu mesmo senti, talvez eu tenha sentido uma alegria muito inferior a essa, e nós não sentimos por quê? Porque nós não buscamos de todo o nosso coração ainda. É fundamental nós aplicarmos intensidade na busca por Deus, de todo o nosso entendimento, todo o nosso amor, colocarmos energia nisso. E aí essa alegria, ela brotará em nosso coração também, ela existirá em nosso coração. Do contrário, a palavra seria mentirosa, ela não é, ela é verdadeira, ela se cumpre. E Paulo está convidando os irmãos a se alegrar com ele. E Paulo apresenta os motivos aos quais ele estava alegre. Porque lembremos, irmão, que ele estava preso. Porque ele foi preso pregando o evangelho de Jesus Cristo. E mesmo ele preso, ele falava sobre alegria, né? E no verso 17, é um verso interessante, que diz assim, ó: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé. Esse era o motivo da alegria de Paulo. Ele pôde ser útil para os irmãos, mesmo se sacrificando e servindo aos irmãos com toda a sua vida. E isso produziu uma alegria profunda na vida dele. Ele fala sobre ser oferecido por libação. Libação é quando a oferta no Antigo Testamento já havia sido oferecida e pegava-se um pouco de vinho e jogava-se ou na frente do sacrifício ou em cima, né? E aí aquele animal que ainda estava quente, à medida que caía o vinho sobre ele, subia o vapor, e aquele vapor representava a oferta subindo diante de Deus. Então ele diz que ele é essa oferta, que ele está se oferecendo também aos irmãos, e era isso que produzia alegria. Parece um paradoxo, né? Porque são duas coisas difíceis, você ser um sacrifício e servir aos outros. É algo que não é fácil, mas Paulo diz que é nisso que ele tinha alegria. E por quê? Porque ele tinha uma vida intensa com Deus. Ele tinha uma entrega total a Deus, ele vivia com Deus e queria viver com Deus intensamente. E é exatamente isso que ele está falando para os irmãos. Vocês talvez se assustaram com essa primeira parte do capítulo 1, mas vocês estão sendo desenvolvidos por Deus para que isso também aconteça. E nós devemos estar de braços abertos e receber a boa palavra, como ele mesmo disse aqui no verso 16, preservando a palavra da vida, né? Porque esse é o plano de Deus, para que sejamos irrepreensíveis como luzeiros em um mundo corrupto e perverso. Nos versículos posteriores, nós vamos observar que Paulo ele cita mais dois nomes importantes na vida dele. O primeiro deles é Timóteo, que nós escutamos muito falar, até porque dentro das cartas pastorais, duas levam o nome dele, né? O jovem Timóteo, e o outro é Epafrodito. E nós vamos ler alguns versículos aqui sobre Timóteo.
do verso 19 ao versículo 24. Diz assim, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Olha como ele apresenta Timóteo à igreja de Filipos, né? Nessa carta, a igreja de Filipos conhecia Timóteo, obviamente, né? Timóteo, ele se converteu na primeira viagem missionária de Paulo. Paulo termina a sua primeira viagem missionária, volta para Jerusalém. Quando ele começa a segunda viagem missionária, ele passa pelas mesmas regiões e se encontra ali com Timóteo e convida Timóteo a participar dessa segunda viagem missionária. Claramente, Timóteo ele se desenvolveu na fé, ele criou raízes e ele estava pronto para ir fazer a obra missionária. Você vê como as coisas elas têm um tempo para acontecer. Ele se converte, fica na comunidade, se desenvolve, aprende a servir a Cristo. Na segunda viagem, Paulo o reencontra e fala, esse menino está preparado, vamos fazer missão comigo. E Paulo ainda como líder, mas Timóteo sendo mais preparado ainda por Paulo. Ou seja, é fundamental nós criarmos essas raízes profundas, né, e deixar Deus trabalhar na nossa vida. E certamente Deus nos enviará para onde Ele tiver necessidade, para onde tiver necessidade o reino de Deus. E Timóteo foi discípulo de Paulo e ele apresenta uma característica interessante, né? Paulo diz assim que, pois todos eles, perdoe-me, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ou seja, Timóteo não estava buscando os interesses próprios. Se você se lembrar, no domingo passado, o pastor Pedro falou no versículo 4 do capítulo 2, para nós não buscarmos aquilo que é propriamente nosso, mas buscarmos o interesse dos outros, né? E Timóteo, ele executa essa palavra, ele não está procurando os interesses pessoais, mas ele consegue buscar o interesse dos irmãos, ele está servindo os irmãos com interesse nos irmãos, e não com interesse a si mesmo, né? Paulo só encontrou nele essa característica, né? No versículo 21 ele diz assim, pois todos eles buscam o que é próprio, não é o que é de Cristo, não o que é de Cristo Jesus. Ou seja, dentro de Roma, onde Paulo estava, ele conhecia muitos irmãos, ele já havia apontado alguns irmãos que pregavam com a motivação errada, o evangelho certo com a motivação errada, e aí ele confirma novamente, eu não conheço mais ninguém que tenha esse interesse puro, sincero, verdadeiro no evangelho de Jesus Cristo e nos irmãos, a não ser Timóteo. Timóteo, ele apresenta essa característica de servir a igreja, de servir com prontidão a igreja de Jesus Cristo. E esse é o objetivo de Deus para as nossas vidas. Ele começa a apresentar exemplos para os irmãos e para a gente. Olha, existe Timóteo também. Timóteo também está caminhando nas mesmas pisadas de Jesus Cristo, nas mesmas pisadas também do apóstolo Paulo. No versículo 22, vamos continuar. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Quando Paulo ele usa esse termo como filho ao Pai, ele está querendo dizer que Timóteo está reproduzindo exatamente as mesmas características que ele apresentou no capítulo 1. Uma vida de abnegação, humilde, de entrega ao reino de Deus, onde você valoriza menos a sua vida e valoriza muito mais a vida de Cristo e o reino dos céus. Você entende o valor eterno de prestar os serviços ao reino do Senhor. E é isso que ele quer dizer. Eu como pai observo Timóteo como filho. E obviamente que ele não era pai biológico, ele está falando sobre a vida cristã. E ele consegue replicar exatamente a mesma coisa. Jesus falou sobre isso uma vez, que ele não fazia aquilo que ele queria, mas ele fazia aquilo que o Pai mostrou. O Pai me mostrou, eu faço da mesma forma. E nós devemos observar também a vida de Jesus e fazer da mesma forma, e entender e ver que homens, além de Jesus e de Paulo, estavam também nas mesmas pisadas e caminhando. Vamos ao versículo 23. Este, com efeito,
é quem espera enviar tão logo tenha eu visto a minha situação, né, depois dele ser julgado. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Então essa era a vontade de Paulo, enviar Timóteo logo depois do julgamento dele e mais para frente ele mesmo ir até a igreja de Filipos, preocupado com a situação dos irmãos, com os irmãos de Filipos. Então você vê a vida de homens abnegados. E nós vamos encontrar também Epafrodito a partir de agora, né? O nome Epafrodito é um nome interessante, significa agradável, né? E ele apresenta algumas características importantes. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão. Então ele considerava Epafrodito alguém da família de Cristo, salvo em Cristo Jesus, cooperador e companheiro de lutas. Olha essas duas palavras que ele utiliza, cooperador e companheiro de lutas, alguém que estava ao lado dele contribuindo para o progresso e o desenvolvimento do evangelho. E essas duas palavras nos fazem lembrar o final do capítulo 1 dessa mesma carta, quando Paulo ele fala para nós sermos coerentes e cooperarmos uns com os outros. Então você vê, tem uma ligação com tudo que Paulo escreveu até agora. Então nós devemos ser coerentes. Epafrodito coerente com a palavra de Deus, né? Vivia o evangelho de Jesus Cristo e ele também cooperava com o evangelho de Jesus, cooperava com Paulo e cooperava também com a igreja. Paulo está traçando um paralelo. Olha a minha vida, a vida de Jesus e olha a vida desses irmãos aqui. Olha como eles estão caminhando também, né? Vamos continuar. E por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Pois foi Epafrodito que pegou a oferta que a igreja de Filipos providenciou para Paulo e levou essa oferta até Paulo. Ele fez uma viagem longa, né? Visto que ele tinha saudades de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Essa palavra angustiado, que é um sentimento que Epafrodito está tendo, ela tem ligação com a mesma palavra angustiado que Jesus estava lá no Getsêmani. Veja, o paralelo continua. Ele está falando, da mesma forma que Jesus ficou angustiado lá, Epafrodito aqui também ficou angustiado, né? E por que Epafrodito ficou angustiado? Porque ele tomou conhecimento que os irmãos lá de Filipos já sabiam que ele havia ficado doente. Ele fez a viagem, uma viagem longa, ele ficou doente, muito doente, e aí ele já estava melhor, mas ele ficou sabendo que a notícia correu, chegou até os irmãos, e ele começou a ficar preocupado com os irmãos, com o que os irmãos estavam pensando, com o que os irmãos estavam sentindo. Então você vê que ele está traçando um paralelo, ele não está preocupado, Epafrodito não está preocupado com ele. Ele abriu mão do conforto do lar, fez a viagem, levou para Paulo. Agora ele fica doente, fica sabendo que os irmãos tomam ciência da sua enfermidade, ele se preocupa com os irmãos. São pessoas que não estão olhando só para si, não estão se alimentando o seu ego, mas eles estão olhando ao seu redor, vendo a necessidade dos outros. Tiraram, como eu falei numa mensagem anterior de Paulo, eles se descentralizaram, né? Deixaram de querer ser o centro para olhar ao seu redor, qual é a necessidade do outro. Eu sei, eu tenho necessidades, você deve ter necessidade também, mas é muito importante olharmos para o nosso lado e saber se existe alguém ao nosso redor que tem necessidade. Porque às vezes a sua necessidade você não consegue suprir, mas a necessidade do outro você consegue. Isso é bênção de Deus para a sua vida, porque tudo que você plantar você vai colher e vai vir cada vez mais graça e amor de Deus sobre a sua vida, né? E Epafrodito, ele apresenta essas características. Eu fiquei maravilhado com esse paralelo, né, desses versículos com os versículos anteriores. Ou seja, Paulo está falando sobre algo prático na vida de alguns irmãos que também se entregaram a Cristo. Verso 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Então ele ficou à beira da morte. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Você vê, Paulo ele tem momentos de tristeza, ele explica aqui, e para ele ter menos tristeza, primeiro, ele diz que Deus o privou de sentir mais tristeza, mantendo Epafrodito vivo. E isso
não o permitiu ficar mais triste, mas ele sentiria ainda menos tristeza e ele poderia desfrutar de uma certa alegria, pensando na alegria que os irmãos sentiriam, né? Como ele mesmo escreveu aos Romanos: alegrai-vos com quem se alegra, chorai com quem chora. E nós precisamos também ter toda essa visão que Paulo está apresentando no versículo 29. Recebei-o, pois, com toda a alegria, e honrai sempre homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Ele estava disposto a entregar a própria vida, né? A missão que ele entendeu a respeito de Cristo, o Evangelho de Jesus, a continuidade e o progresso do Evangelho de Jesus Cristo, na visão de Epafrodito, e essa é a visão que nós devemos buscar para as nossas vidas, é muito mais valiosa do que a própria vida dele. A vida dele não tinha valor diante da mensagem, diante do progresso do Evangelho, diante da grandeza que havia sido revelado para ele, né? Então, o apóstolo Paulo ele tem essa preocupação no capítulo 2, demonstrar na prática o que ele havia dito antes, o que ele havia apresentado antes. Primeiro ele falou sobre ele mesmo e deu exemplos de si. O viver é Cristo, o morrer é ganho. Prefiro estar vivo porque assim pelo menos eu posso ser útil aos irmãos, que o meu trabalho venha frutificar no reino. Depois ele apresenta Jesus Cristo, falando sobre o fato dele ser Deus, ele não teve usurpação, ser igual a Deus, e ele foi cada vez mais se reduzindo, se despojando até tomar a forma de servo e ser obediente até a morte, né? E aí ele foi exaltado de maneira sobrenatural, soberanamente ele foi exaltado, e ele tem um nome que está acima de todos os nomes. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor, por causa da sua obediência plena e total. E aí nós ficamos desesperados, meu Deus, e agora eu não consigo viver isso. Paulo viveu isso porque ele teve aquela experiência magnífica. Jesus apareceu ele para Damasco, apareceu em outras ocasiões também, revelando o Evangelho. Então é normal ele viver isso. Eu não tive essa revelação. Jesus Cristo, não tem nem o que dizer, ele é o Filho de Deus, ele é o homem perfeito, 100% homem, 100% Deus. Impossível, eu não vou conseguir viver. Talvez essa tenha sido a sua sensação, e a minha sensação foi essa também. É impossível viver. Muitas vezes na minha caminhada eu cheguei a conclusões desse tipo. Eu tento tanto e não consigo. Uma hora eu cheguei à conclusão de que é utopia, não dá para viver isso. Mas aí Paulo ele vem apresentando de forma prática, dizendo que vocês estão se desenvolvendo para chegar nesse propósito. Esse é o propósito de Deus. As pessoas ficam se perguntando qual é o propósito de Deus na minha vida. Se atente aos propósitos gerais. Esse é um propósito geral, é na minha vida e na sua vida. A santidade é um propósito geral, é na minha vida e na sua vida. A liberdade é um propósito em Cristo, é um propósito geral. Se atenha a esses propósitos, porque o seu propósito específico, depois Deus encaixa ele nesse propósito, você nesse propósito, e vai ser maravilhoso, você vai sentir essa alegria plena em Cristo Jesus. O que depois ele apresenta? Timóteo e Epafrodito. Ele está dizendo, eu sou judeu, né, Paulo? Eu sou judeu, eu estou vivendo. Timóteo é meio judeu, é meio grego e está vivendo. Epafrodito é totalmente gentil e está vivendo também. Nós não temos desculpas, meu irmão, é só nós nos achegarmos a Deus, só nos entregarmos a Deus, só nos conectarmos com Cristo, e certamente Ele vai produzir isso em nossas vidas, porque Ele opera tanto o querer como o efetuar. O que eu quero que você guarde como ideia central essa noite: é possível seguir os passos de Cristo. Você pode, eu posso, nós precisamos só nos entregar e desejar isso de toda a nossa alma. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Nós vamos fazer esta oração pedindo exatamente isso e neste propósito. Eu quero que você em casa ore, eu quero que os irmãos orem aqui. Eles vão louvar depois, Pedro? Não, então nós vamos orar, eu já passo para o pastor Pedro depois, e Deus nos abençoará muito essa semana. Ore comigo, por favor, entre no clima desta oração graciosa. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai,
O Senhor Deus é perfeito nas Escrituras. O Senhor Deus instrumentalizou o teu servo, o apóstolo Paulo, para nos deixar esta palavra preciosa, essa palavra transformadora. E eu admito que eu entrei em desespero quando li o capítulo 1. Fiquei desesperado ao entender o capítulo 2 através da vida do pastor Pedro. E agora o Senhor traz através de Paulo essa mensagem de homens que viveram, Senhor meu Deus, a tua palavra, que abriram mão de si mesmos para frutificarem no reino de Deus, que foram humildes como Cristo foi humilde. Ó meu Senhor, opera esta verdade, ó Deus, em meu coração, opera esta verdade nos irmãos que estão aqui, opera, Senhor meu Deus, esta palavra no coração dos irmãos que estão ouvindo essa mensagem de casa. Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, eu sou grato a Ti, meu Deus querido, porque o Senhor opera tanto o querer como o efetuar. E se o Senhor está nos despertando, fazendo brotar, Senhor, o desejo de uma vida em santidade, uma vida piedosa, uma vida justa, certamente o Senhor também vai realizar e vai fazer a tua obra até o fim. Ó meu Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor meu Deus, nós queremos viver de maneira agradável a Ti, ó Pai. Abençoe poderosamente com esta palavra a cada um dos seus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, graças a Deus. Deus abençoe a sua semana, meus irmãos, em nome de Jesus. Pastor Pedro está aqui e já dará o encerramento. Eu esqueci do... Desculpa, irmãos, me perdoe. Nós vamos, assim que o vídeo ficar no YouTube em definitivo, demora um tempo, né, Rodrigo? Nós vamos fazer algo aqui, um desafio. Nós vamos fazer um desafio. De 2 é mais fácil, né? Nós vamos fazer um desafio. Nós vamos colocar uma pergunta lá no YouTube e eu queria que você depois fosse lá, depois que o vídeo baixar, né, a gente avisa nos nossos grupos, e quem responder essa pergunta e acertar essa pergunta, quem for o primeiro responder e acertar, vai ganhar um livro relacionado a esse tema aqui. Eu falei com o pastor Pedro sobre o livro é o Heróis da Fé, da CPAD. Tá? Então, os irmãos depois entrem lá no nosso canal e respondam a pergunta. Quem for o primeiro que responder vai ganhar esse livro. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos encerrar. Você que perseverou conosco, Deus abençoe você. Tenha uma boa semana. Vamos orar, encerrando então o nosso culto. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do eterno e doce Espírito Santo continue com toda a igreja hoje e sempre. Amém. Deus abençoe e tenha uma boa semana.